Deus, estaremos ministrando uma palavra diretamente de Deus para o coração dos nossos irmãos. Então, amados, aqueles que estão nos assistindo, que estão compartilhando conosco neste momento, adore a Deus. Escute a voz de Deus, dê liberdade para o Espírito Santo, porque nesta tarde estará falando contigo, amém? Glórias a Deus. Vamos adorar a Deus com o hino da harpa de número 545, amém? Deus é fiel, tem nos dado muitas oportunidades, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, amados, de que Jesus vive e está conosco, amém? Deus está no controle de todas as coisas, Deus está cuidando do seu povo nesta terra, amém? Então, nesta tarde, amados, em nome de Jesus, nós queremos trazer uma palavra de Deus ao teu coração, e neste momento, amado, nós queremos falar sobre natureza velha, a natureza velha do homem, que muitas vezes leva o homem para distante de Deus, leva o homem a se distanciar de Deus. E nós queremos comentar sobre este assunto nesta tarde. Queremos que você, em nome de Jesus, nos acompanhe aí onde você se encontra, amém? Glórias a Deus. Nós queremos falar sobre esta palavra que se encontra em Colossenses, amém?
no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 17, que fala que nós temos que alimentar o novo homem, o homem transformado por Jesus Cristo, amém? O homem que tem uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Então eu convido os meus irmãos, em nome de Jesus, para juntos nós fazer esta leitura da palavra de Deus, amém? Glórias a Deus. Colossenses capítulo 3, de versículo 9 ao 17, amém? Nos fala assim a palavra, dizendo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem circuncisão bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos, revestindo-vos, pois, como eleitos de Deus santos e amados, de entranhas misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também fazei. E sobretudo, revistam-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vosso coração, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Amém, meus amados? Então, amados, esta palavra, nesta carta de Paulo, nós observamos que é necessário nós alimentar o novo homem, nós alimentar as coisas que vêm do reino, é necessário nós ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nesta carta, o apóstolo tem esta preocupação de exortar os irmãos, dizendo que agora já nenhuma condenação há mais para que estiverem em Cristo Jesus. Porém, a palavra de Deus fala que para isso acontecer, nós temos que nos despir do velho homem. É necessário que nós desapareça e que o Senhor Jesus cresça para a glória do nosso Pai. Amém? Então a palavra aqui, amado, fala que é necessário nós nos despir da roupa velha do pecado e nos vestir da nova da santidade. Amém? Então a palavra de Deus nos chama a atenção, amados, que as coisas velhas, elas têm que ir desaparecendo da nossa vida. E nós vamos sendo revestidos pelas coisas novas que Cristo tem nos oferecido, amém? Então, amados, aqui fala a palavra que nós temos que nos despir do velho homem com os seus efeitos. Significa abandonar o pecado, abandonar os costumes, abandonar as culturas, amém? E viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, o nosso Senhor, amém? Então, amados, aqui fala que nós temos que abandonar o pecado e dos antigos vícios que nós tínhamos anteriormente na nossa conversão. Isto não acontece da noite para o dia.
Amém? A santificação é um processo. Diz a palavra que a santificação, ela é um processo, amado. Quanto mais você dá liberdade para Deus e para a sua palavra, mais você vai se santificando, amém? Para a glória de Deus Pai. Então a palavra de Deus fala que é um processo contínuo e progressivo, amém? Diz a palavra que nós precisamos vencer a nossa natureza pecaminosa, sem a qual ninguém verá a glória de Deus, amém? Por isso, a palavra de Deus nos orienta, amado, dizendo que nós precisamos vencer a natureza pecaminosa para herdarmos o reino de Deus, amém? Fala aqui que Adão, ao ter feito isso, ele contaminou a raça humana, amém? Então, amados, a natureza divina que nós estamos herdando com um novo processo, com a nova oportunidade, porque a palavra de Deus fala que nós nada merecemos, somos encontrados e estamos sendo restaurados pela misericórdia de Deus, amém? Então este processo de santificação, amado, ele não é da noite por dia, ele vai sendo desenvolvido de acordo com a oportunidade que nós vamos dando para o Espírito Santo, amém? A oportunidade que nós vamos dando para a palavra de Deus nos transportar até a santificação, amém? Então aqui fala nesta palavra, meus amados, que nós temos que nos despir da capa velha, amém? Nós temos que tirar aquilo que ainda nos enfraquece, tirar aquelas coisas que ainda têm domínio, os pensamentos maus, amém? Aquelas atitudes que muitas vezes nós praticamos que não é de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nesta carta, Paulo, ele foca muito dizendo que nós temos que nos despir da capa velha do pecado, amém? Então, amado, diz a palavra que todo homem, ele já nasce com pecado, amém? Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram para si vestimenta de folhas de figueira, tentando, amém? Tentando enganar a Deus, mas ninguém engana a Deus. Então fala a palavra que a tentativa feita pelo homem de cobrir-se com folhas de figueira era tão inadequada como o desejo de desculpar-se pelo seu pecado, amém? Então a palavra de Deus fala que nós temos que confessar a Deus, amém? Nós temos que confessar a Deus e o Senhor então é fiel e nos perdoa, amém? Então, amado, no momento que nós somos despidos da capa velha, amém? No momento que nós recebemos as vestimentas da redenção, amém? Quando Adão e Eva receberam as vestimentas da redenção, Adão e sua mulher foram vestidas de uma roupa nova, amém? As novas vestes substituíram as velhas vestes frágeis do homem Adão e Eva, amém? Então, amado, quando nós somos renovados por Deus, quando nós somos encontrados pela graça de Deus, porque diz a palavra que não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, amém? Então nós temos que compreender isso, amém? Temos que dar esta liberdade para Deus, para que as vestes de Deus venham substituir as vestes frágeis. Temos que dar esta liberdade para Deus, nos despindo, amém? Abrindo o nosso coração e nos apartando da aparência do mal, amém? Então a capa velha do pecado, eles foram renovados e revestidos da capa do perdão e da reconciliação com Deus. Quando nós reconhecemos, quando nós
clamamos, quando nós pedimos pela misericórdia de Deus, então o Senhor vem, nos encontra e coloca em nós pensamentos novos, atitudes novas, amém? Porque a nossa vida, ela tem que ser para a glória de Deus Pai, amém? Glórias a Deus. Aqui fala em 2 Samuel 12:20, eu gostaria que os irmãos observassem essa palavra. Diz a palavra em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, que após o pecado de Davi, ele se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou as vestes e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então aqui fala que só depois de fazer isso o pecador tem condições de ir até a presença de Deus. Por isso, amados, é necessário nós reconhecer na presença de Deus, é necessário nós dar liberdade para Deus, é necessário nós nos humilhar para Deus, para que Deus venha, amém, nos vestir das vestimentas novas, amém, nos reconciliar com Ele, amém? Então, amados, aqui fala também na palavra do Senhor, em Gênesis 35:2, que Jacó, ele disse para a sua família e todos os que estavam junto com ele: tirem os deuses estranhos que há no meio de vós e purifiquem-se e mudem as suas vestes. É necessário, amados, nesse tempo que nós vivemos num mundo atribulado, num mundo com muita opressão do diabo, opressão diabólica, é necessário, amados, nós deixar o Senhor mudar, deixar o Senhor nos purificar, nos humilhar na presença de Deus, amém? Para que no tempo oportuno Ele venha nos exaltar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, é necessário que o Senhor Jesus cresça na nossa vida e nós desapareça para a nossa vontade, amém? Então a palavra de Deus nos chama a atenção, falando sobre isso, questionando no nosso coração, para que nós venhamos entender, amém? Entender que é necessário nós tirar, amém? Jacó falou para a sua família: tirem as coisas estranhas da vida de vocês, amém? E limpem-se, então Deus estará convosco. Então, amados, às vezes tem coisas na nossa vida que ainda nos prendem, amém? Tem atitudes na nossa vida que ainda nos prendem, tem pensamentos na nossa vida que muitas vezes ocupam o lugar da palavra de Deus, amém? Então a palavra do Senhor deve estar se movendo com frequência, dia após dia, sobre a nossa vida, amém? E aqui também fala de um personagem bíblico, amém? Glórias a Deus. Davi, diz a palavra que Davi se levantou, trocou as vestes, se humilhou na presença de Deus. Então Deus veio e abençoou, porque Davi adorou a Deus na sua atitude. Amém? Às vezes as nossas atitudes, elas não despertam a Deus. Amém? Então nós temos que mudar essas coisas na nossa vida para que Deus venha olhar com amor para nós. Amém? A palavra também de Deus afirma em Marcos 10:50, glórias a Deus, Marcos capítulo 10 e versículo 50, fala que após Jesus chamar o cego Bartimeu ao seu encontro, lançando de si a sua capa, ele levantou-se e foi ter com Jesus. Bartimeu teve que abandonar a velha capa, a capa que cobria, a capa que escondia. Então, amados, quando nós abandonamos as coisas que não agradam a Deus, quando nós abandonamos aquilo que impede o agir de Deus na nossa vida, então, amado, Deus vem, amém, e nos coloca vestimentas novas
Deus vem e nos dá a direção, amém? Então aqui diz que quando ele largou a capa do pecado, ele passou a seguir Jesus, amém? Então, amados, a nossa caminhar com Jesus, significa muito, amado. Significa que nós temos que renunciar a muitas coisas neste mundo que ainda nos atraem, pensamentos que ainda nos atraem, desejos que ainda nos atraem. Nós temos que abandonar isso e nos revestir verdadeiramente do novo homem. Amém? Aqui fala a palavra que após nós nos despirmos do velho homem, devemos nos vestir do novo homem. Amém? No versículo 12 desse texto que nós lemos aqui, fala que nós temos que nos revestir, pois como eleitos de Deus santos e amados. Amém? Temos que nos revestir como eleitos de Deus. Amém? Nos revestir para que venhamos ser eleitos de Deus verdadeiramente. Amém? Glórias a Deus. Então, Paulo aconselha, amém, dizendo que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem e que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renovem no espírito do vosso sentido, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Por isso que Romanos 8 fala, amado, que a luz, Romanos 8,14, fala que a nossa luz, ela tem que ir brilhando até alcançar a perfeição. E isto só acontece quando nós conseguimos dar a liberdade para Deus, quando nós deixamos as velhas coisas de lado e deixamos nos ser revestidos pela palavra de Deus. Amém, amados? A palavra de Deus forma em nós uma nova vestimenta. A palavra de Deus nos oferece força, amém? Muitos neste momento estão fracos, desanimados, angustiados e pensando o que vai ser no dia de amanhã. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles são, diz a palavra, como um monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, amém? Então, quando nós estamos revestidos de Deus, nós não nos abalamos. Nós cremos e estamos bem certo que o Senhor Jesus é poderoso para nos guardar até o fim. Então, meus amados, aqui esta palavra, nesta noite, fala sobre alimento. Alimentar o quê? Alimentar a vontade de Deus. Amém? Alimentar a vontade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala em Mateus 7,7: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Amém? E também fala a palavra que nós temos que buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas venham se concretizar na nossa vida. E também nos fala a palavra de Deus que não devemos ficar ansiosos em coisa alguma. Devemos de levar tudo em oração a Deus, amém? Descansando, confiando que Ele é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu, amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra continua falando, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, amém? Quando nós estamos em Jesus, amados, quando nós estamos na vontade de Deus, as coisas deste mundo, elas não nos atraem. Amém? Elas não mais nos atraem quando nós estamos na vontade de Deus. Amém? Então a palavra nos aconselha dizendo que se nós estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas já não existem mais, porque tudo se fez novo. No momento que você tira as vestimentas velhas, que você dá liberdade para o Espírito de Deus retirar
do teu coração as coisas velhas, então o Senhor vem e começa a colocar novidade de vida, e você assim caminha em novidade de vida em direção à vitória, a tão grande vitória, amém? A nossa salvação, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus também fala sobre a sua palavra. O profeta Isaías também pronunciou a palavra de Deus em Isaías 61:10, dizendo que a nova vestimenta que o crente salvo recebe: regozijai-vos no Senhor. Amém? Nós temos que nos regozijar no Senhor. Amém? Temos que nos alegrar no Senhor. Amém? Temos que buscar, amém, no Senhor a nossa força e colocar diante de Deus a nossa necessidade, crendo e descansando que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele tem nos prometido, amém? E sermos gratos, amado, e sermos gratos a tudo que Deus já tem operado na nossa vida, pelos cuidados que Deus tem tido na nossa vida, amém? Nós passamos por muitos vales, passamos por muitos desertos, mas Deus continua conosco. Deus ainda continua nos carregando, amém? Porque esse é o desejo de Deus, nos carregar, amém? Naqueles momentos difíceis que nós não temos força, então Deus vem e nos dá força, nos renova e nos dá a sua maravilhosa direção para que não venhamos cair, amém? Concluindo aqui, amados, esta palavra, temos que nos despir do velho homem, o homem, e nós desembaraçarmos de todo o peso do pecado. Por quê, amado? Porque o pecado, ele nos leva sempre para a destruição, amém? Então aqui diz que nós temos que nos desembaraçar do pecado, amém? Abandonar, amém? Então, amados, o pecado, ele sempre vai nos assediar. O pecado sempre vai caminhar do nosso lado, mas nós temos que resistir, amém? E para resistir o pecado, para poder resistir o diabo, nós temos que estar despidos do velho homem e revestido do novo homem, amém? Em Cristo Jesus, para que nós possamos caminhar de vitória em vitória, amém? Aleluia! Eu gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus 12, para nós encerrar esta mensagem nesta noite. Portanto, diz a palavra, falando em perseverança no meio das provas. Aqui fala que nós temos que ser exemplo no meio da prova. Nós temos que ser luz neste momento que muitos estão parando, desanimando. Nós temos que ser a vitamina para a vida dessas pessoas, amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, amém? Então, amado, nós temos que considerar isto: aquele todo-poderoso, aquele que tinha poder e autoridade, suportou toda a dor, até a dor de cruz, em favor meu e seu, amém? Então nós temos que olhar para esta palavra e resistir à tentação. Aqui fala em seguir a paz com todos, amém? Da qual ninguém vai ver a Deus. Então, amados, revistam do Senhor Jesus e da força do seu poder, amém? Deem liberdade para Deus,
Amém? Busquem a presença de Deus. A palavra de Deus fala que aquele que busca, recebe, e aquele que bate, abre-se-vos-á. Amém? E ainda que nós venhamos passar por muitos vales, ainda que nós venhamos passar por vales de morte, nós temos que ficar seguros, sabendo que estamos sobre o comando de Deus, na direção de Deus, amém? E ainda que nós venhamos passar por tudo isso, a palavra de Deus nos garante que Deus está conosco, amém? Que Deus abençoe você, que Deus venha encontrar você nesses momentos. E se você está fraco, desanimado, se você ainda tem tido esses pensamentos que afastam o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que venham cair por terra tudo isso e que você venha ser totalmente despido da capa velha e que a capa do renovo do Espírito Santo venha estar sobre a tua vida e que o Espírito Santo de Deus venha te renovar, te conduzir para a vitória, amém? Em nome de Jesus, eu quero neste momento convidar os irmãos para louvar a Deus, quero dar a oportunidade para o Tiago, amém? Louvar a Deus com um hino, amém? Então escute, preste bem atenção na letra deste hino, amém? E adore a Deus, amém? Em seguida estaremos fazendo uma oração para a glória de Deus. Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Então, hoje eu tive a oportunidade de conversar bastante tempo com o pastor Jorge, a gente trocou boas ideias, falamos bastante sobre a palavra. Eu acho que acredito que todo mundo nesse momento, esse vírus está passando por muitas crises, muitos problemas, muitos estão aflitos. Jesus nos disse isso, né, que nessa terra nós passaríamos por tribulações, teríamos aflições, mas que crescemos nele, porque todo aquele que nele crê e tiver bom ânimo, vencerá a prova. Estamos passando agora por uma prova. Toda prova tem um fim e nenhum fardo nos é dado sem que possamos carregá-lo. Antes de ministrar aqui um louvor com vocês, eu gostaria de falar um pouco do que Deus colocou no meu coração hoje, de trazer para vocês uma palavra, que completando também o que o pastor Jorge falou sobre revestirmos da palavra de Deus. Efésios 6:11 diz sobre isso, né? De nos revestirmos da armadura de Deus para enfrentarmos o mundo. E uma coisa que eu falei com ele hoje também é que não importa para nós o quão escura é lá fora, não importa para nós o quão difícil é lá fora. Essa escuridão que o mundo nos traz diariamente só vai ser difícil lá fora se nós não soubermos com quem nós estamos andando, quem nós estamos seguindo, certo? Mateus 14 fala muito também sobre crer. Quando você deixa Deus fazer o que é difícil e você só tem que fazer o que é fácil. Em Mateus 14 é muito nítido quando Pedro é chamado por Jesus para também andar sobre as águas. Quando Pedro questiona, pergunta a Jesus se era ele mesmo, o que Jesus fala? Venha até a mim, venha. Seria impossível para qualquer pessoa andar sobre as águas, só seria possível para Jesus. Mas se ele fez o seu chamado a Pedro, Pedro só tinha que fazer o fácil. O que era o fácil naquele momento? Colocar os pés para fora do barco e dar alguns passos até Jesus. Então, Jesus abriu, preparou o caminho e Pedro apenas teve que botar os seus dois pés para fora do barco e caminhar até ele. Então, se você quer viver o impossível, deixa Deus assumir o controle da tua vida. Não adianta fazer que nem criança faz com seus pais. A gente quer deixar ela jogar o videogame, ela quer assumir o controle, só que a gente quer pegar na mão dela a todo momento, e vice-versa. Se você quer que o jogo siga da forma que Deus ordenou, deixa Deus assumir o controle, e tu segue apenas o caminho que Ele traçou. Anda sobre as águas com Jesus, desde que Ele te chame para andar com Ele. Amém. Faça aquilo para que você foi chamado. Respeite, não negligencie os seus chamados. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês também é que, mediante toda essa maldade que tem no mundo, esse vírus que veio detonar, detonou um pouco da economia, detonou um pouco também do estado psicológico de muitas pessoas, eu quero dizer para vocês que Deus permite que muitas coisas aconteçam.
mas ele também permite que você seja salvo, ele permite que você saia da prova. Como eu falei antes, o fardo ele é dado para vocês carregarem até o tamanho da nossa força, aquilo que a gente pode carregar. Eu gosto de lembrar de duas histórias bem marcantes da Bíblia. A primeira dela está em Daniel 6:20, não precisa abrir a Bíblia agora, essa live vai ficar gravada, depois a gente disponibiliza o link para todos, para acompanhar, mas é sobre Daniel na cova dos leões, né, do rei Dário. Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas Deus não permitiu que ele morresse. Ele permitiu, sim, que ele fosse levado até lá, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca desses leões. Amém, Jesus. Isso é confiar em Deus, não é se desesperar. Desespero é deixar de ter esperança, é desesperança. Uma outra história marcante é sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles não quiseram se curvar diante do rei Nabucodonosor, ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais e jogou aqueles 3 lá para dentro. O que aconteceu? Deus permitiu sim que eles fossem jogados lá dentro, mas Deus não permitiu que o fogo queimasse. Deus não permitiu que o fogo tocasse neles. Então, essa reflexão que eu deixo para vocês é que, por muitas vezes, Deus sim vai permitir que a prova chegue na vida de vocês. Todos já passamos por provas, mas o fardo ele é dado de acordo com aquilo que você pode carregar. Amém, Jesus. Para muitos, viver pela fé parece ser muito distante, ele parece ser loucura, mas Paulo também fala sobre loucura em 1 Coríntios capítulo 1, né? E também não vou ler agora porque a gente tem um pouco tempo aqui, mas depois reflito sobre essa palavra, sobre o que parece ser loucura aos nossos olhos, ou aos olhos de quem não crê. Deus, ele confunde sim os sábios. Ele veio para fazer isso. E Jesus disse também na sua palavra que ele não veio ao mundo para salvar quem já está curado. Ele veio para salvar os enfermos, para salvar quem está precisando, para salvar os doentes. Então entenda, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, sim, somos de natureza pecaminosa. O pecado ele entrou no mundo através do homem, e através do homem nós somos salvos, o homem de Deus, o seu unigênito primogênito, Jesus Cristo. Ele veio para poder nos livrar e nos lavrar no sangue, naquele madeiro, de todos os pecados. Glória a Deus. Creio em Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Todos nós somos capazes, sim, de ser libertos desde que confiemos e aceitemos Jesus Cristo como nosso único Salvador. Amém. Batismo. Muitas pessoas perguntam sobre o batismo. O batismo nada mais é do que reconhecer os pecados, de pedir perdão e ser lavado, deixar o velho homem para trás e viver uma nova vida em Cristo. E a partir desse momento teremos renovo. E é sobre isso que eu venho batendo a todo momento. Renovo, renovo. Estamos sim passando por uma fase onde Deus permitiu que nós passássemos por algum motivo. E esse motivo é a reflexão sobre a sua palavra. Amém. Há pouco tempo atrás eu vi noticiários dizendo que nunca aconteceu tantas conversões em tão pouco tempo nas igrejas como aconteceu nesse momento. Porque, pessoal, uma coisa é certa, na hora do desespero, até o ateu lembra de Deus. Então por que não buscar a Deus enquanto é tempo? Reconhecer Jesus sim como o teu único Salvador. Ele é nossa rocha, nosso refúgio, nossa fortaleza. É nele que a gente vai buscar forças. Não tentem buscar forças no homem. O homem também é pecador. A palavra já fala também, maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que nos aconselhar com pessoas de Deus, procurar entender um pouco mais da palavra. E eu acredito que todos os homens da fé que passaram na história bíblica passaram por provas muito difíceis e superaram as provas. Por isso são homens de fé. Glória a Deus. Abraão é dito como o pai da fé, porque olha o que ele fez. Quem de vocês que está assistindo isso hoje teria coragem de pegar o seu filho e levar para um monte para sacrificar? Quem de vocês teria essa coragem hoje, em nome de Jesus, ou em nome de Deus, fazendo um chamado para vocês, mesmo sendo um chamado de Deus revelado? Vocês teriam essa coragem? Isso é a prova da fé. Deus não permitiu que isso acontecesse. Então entendam que, volto a dizer, não importa o quão escuro está lá fora,
se nós tivermos certeza de quem nós estamos seguindo, de quem nós temos crido, com quem nós estamos caminhando. Para encerrar aqui a minha reflexão, gostaria de só ler uma passagem em Salmos 23, que diz, o pastor já falou sobre isso também hoje, que mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Glória a Deus. Que agindo Deus, quem impedirá? Oh, glória a Jesus. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus. Que essa palavra tenha tocado o coração de vocês hoje. Glória a Deus. Nós nos esforçamos para poder passar essa live para vocês, para poder passar a palavra. Acredito que, de alguma forma, isso tenha, sim, impactado alguns de vocês. Eu vou finalizar aqui com um louvor e, em seguida, passarei de novo aqui para o pastor para ele fazer uma oração e finalizar com essa live. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deus maravilhoso. Da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Se Deus fez um chamado para você, meu querido, não negligencie, aceite. Deus sempre vai ter o melhor para ti. É Deus. Acredite, confie. Ele é o único que pode preencher esse vazio no teu peito. Deus maravilhoso. Ele é o único. Confie nele com todas as tuas forças. Peça para que ele venha fazer morada no teu coração. Peça para que ele venha trazer renovo para a tua vida. Você está precisando hoje de renovo, seja em planos, seja na sua fé, seja algum espaço espiritual. Acredite, tudo que você precisa é aceitar Jesus.
Se você já aceitou, basta segui-lo. Não deixe superficial, não. A Bíblia, ela não é só um instrumento para leitura, ele é um manual de vida. Glória. Acredite, siga a palavra, vivencie a palavra. Tiago já falava sobre isso. A fé é morta se não tiver obras. Aceite o seu chamado, seja ele ministerial, seja ele caminhar pela fé, seja ele de evangelizar, seja ele se profetizar. Você precisa sim entender a palavra de Deus, meus queridos, e vivencie, que ela liberta. Conhecer as verdades, e a verdade vos libertará. Somente Jesus salva. Preenche o vazio do teu peito com Jesus Cristo. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe o coração de vocês. Tenhamos toda uma ótima semana e um feliz domingo a todos. Não é momento, meus irmãos, de nós ficarmos aflitos, amém? É momento de nós confiar, é momento de nós exercitar a nossa fé em Jesus, amém? Então busque, peça para Deus, mas peça de todo o coração, amém? Neste momento que tudo contribui para que você venha se desanimar, não te desanima, amém? Busque a Deus. Busque o seu reino e a sua justiça, porque Ele está cuidando de você, amém? Gostaria que você colocasse onde você se encontra, amém? Você que está nos assistindo, coloca a tua mão no teu coração, amém? E eleve teu pensamento a Deus, amém? Porque Deus neste momento Ele está renovando a tua vida, neste momento Deus está colocando o amor dEle no teu coração, amém? Peça para Deus neste momento, amém? Reivindique aquilo que é seu, amém? E Deus assim, amém, vai ouvir a tua oração. Deus todo soberano, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, que tivemos a oportunidade, Pai, de falar da Tua palavra, Jesus. Neste momento, Senhor, que podemos expressar esta palavra de poder, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, Pai. Neste momento, Senhor, eu oro em favor desta pessoa, Senhor, que está nos ouvindo, que está passando por um momento difícil, Senhor, seu coração está com dúvidas, Pai. Entra com a provisão na vida dessa pessoa, Pai. Toca nela, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha envolver esta pessoa na Tua presença, Pai. Encontra, Senhor, cada irmão, cada irmã, Pai, aqueles que estão fracos, desanimados, Pai, fortalece eles, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que os dias são maus, Senhor, mas, Senhor, todas as coisas podemos, Senhor, se estivermos contigo, amém? Amém, glórias a Deus, tudo podemos, Senhor, quando Tu estás conosco. Nada pode impedir o Teu agir, Pai, e crendo nesta palavra, Senhor Deus, crendo no Teu poder, Pai, nós neste momento queremos colocar tudo diante da Tua presença, queremos colocar os nossos familiares, Pai, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, Pai. Deus, move sobre eles a Tua palavra, Pai, que a Tua vontade venha alcançar esses corações, Pai, para que eles venham, Senhor, também, Pai, participar, Pai, da tão grande salvação, Senhor. Nós assim nesta noite, Pai, oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai, e Te damos todo o louvor, toda a glória, Pai, toda adoração a Ti, Senhor, que és digno de toda a nossa adoração. Nos dá uma semana abençoada, nos dá dias abençoados, Pai, nos guarda, Senhor. Deus, que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Pai, que a nossa vontade desapareça e que a Tua vontade cresça sobre as nossas vidas, Pai, e colocamos tudo na Tua presença, Pai. O Senhor conhece o que nós precisamos, o Senhor sonda o nosso coração, Pai, que a Tua verdade venha estar sobre nós, em nome de Jesus.
nós oramos, Pai, agradecidos para a tua glória. Amém, Jesus. Amém, meus amados, que Deus abençoe a todos, amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e tenham uma semana abençoada para a glória de Deus, amém.